falar de Luana Piovani e menino Neymar, né? Aquele que vai ter 90 anos de idade e vão tratar ele sempre como criança, como alguém que não tem intenção, como aquele que não sabe o que faz. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Vamos lá, né? Para a questão da privatização das praias. Como surgiu a treta entre Luana Piovani e Neymar, tá? Isso daqui é da Veja, então tem um viés bem ruinzinho, mas eu só quero passar para vocês a questão da troca de farpas entre eles para a gente discutir esse assunto. Então, desde a última quinta, dia 30, Luana Piovani e Neymar estão protagonizando uma briga nas redes sociais por causa da proposta de emenda à Constituição PEC 3 de 2022, a PEC das praias, que tem como objetivo retirar da União a propriedade exclusiva sobre os chamados terrenos da Marinha nas áreas na costa marítima brasileira, incluindo as praias e o contorno de ilhas. A PEC é criticada pelo risco de privatização de praias e a ocupação desenfreada das áreas beira-mar. Ela foi aprovada na Câmara e segue para votação no Senado. Com isso foi criada uma campanha contra a proposta nas redes sociais envolvendo atrizes, ambientalistas e influenciadores. Na quinta, dia 30, a Luana Piovani publicou uma série de vídeos em suas redes pedindo que seus seguidores se posicionassem contra a PEC. Posição correta dela. Lembra que eu falei que é difícil ser cidadã no Brasil? É a mesma coisa, é o que eu estou querendo dizer. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praia, disse ela. Após a aprovação da PEC na Câmara, internautas resgatam um vídeo divulgado por Neymar na semana anterior, em que ele anuncia uma parceria com uma incorporadora para um projeto apelidado de Caribe Brasileiro. Vai ter imóveis de luxo à beira-mar. Projeto esse, gente, que fala de uma extensão de mais de 100 quilômetros de praia. O condomínio vai ocupar um trecho de 100 quilômetros da costa entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas. Diversas pessoas começaram a apontar que o empreendimento seria beneficiado com mudança na regra pela PEC, né? Luana Piovani então criticou Neymar em um vídeo nas redes sociais. Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser. Como a gente tem que batalhar para não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil desse ex-ídolo porque ele realmente fez muita coisa pelo Brasil. Senão ele não era quem ele é hoje. Aí o Neymar, né, xingou a Luana Piovani em vídeo, acho que abriram a porta do hospício, capacitismo, né, e soltaram uma louca aí que não solta o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava vai atrás dela que tá complicada. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não tira meu nome da boca. Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi. Era uma ótima atriz, não tenho nada pra falar de você, mas agora tem que enfiar um sapato na sua boca, porque só fala merda, né, ele falou no vídeo lá, diz o trecho. E aí a Luana Piovani se posicionou muito bem, né? Cala a boca, Neymar, porque todo homem sem argumento tem que chamar a mulher de louca, né? Excelente ponto, tá? Aí o Neymar continuou falando groselha dela, que não interessa muito pra gente, porque eu acho que o ponto que eu quero conversar aqui com vocês é essa questão da privatização das praias e esse posicionamento que pessoas como o Neymar sempre assumem, né? Então, quando a Luana Piovani vai lá e critica o Neymar, né, critica o modelo de pessoa que ele seria, ela tá criticando uma questão objetiva, ou seja, Neymar quer lucrar com a costa brasileira. Ah, mas o vídeo é de dias antes da Câmara discutir esse assunto. Gente, vamos lá. Ninguém que fala em um projeto de quilômetros, né, mais de 100 quilômetros de praias do Brasil é alguém que não seja burguês, tá, nesse país. É alguém que não tenha poder político. É alguém que não faça lobby político, tá? Então, de forma objetiva, a empresa junto à qual o Neymar está entrando com isso será beneficiada com esse projeto. Mesmo que ela não tenha empurrado esse projeto, né, de forma ativa, nem nada do tipo, a gente tem que sempre olhar quem se beneficia disso. Quem se beneficia? A população brasileira, o trabalhador brasileiro, ou o Neymar, essa empresa e os grandes burgueses do setor, né, de empreendimentos na orla do Brasil, hein? Quem que lucra com isso? Esse é o grande ponto. Então, a crítica da Luana Piovani aí, né, a figura aí o que o Neymar representa de forma concreta e material, ela tá indo no ponto. Neymar é uma pessoa que lucra com isso. Uma pessoa que um monte de gente defende como se ele fosse uma criança, um garoto ou uma pessoa bem intencionada e aquele ditado popular, né? De boas intenções o inferno tá cheio. Então, se o Neymar é essa pessoa bem intencionada que ele julga ser, as ações dele dizem o contrário. E eu não vou julgar a moralidade das ações do Neymar. Eu vou julgar
a concretude. Alguém que vai lucrar com empreendimentos na costa do Brasil, alguém que, no caso desse projeto passar, e esse projeto, o que ele coloca, gente? Hoje, os imóveis que são à beira do mar, eles têm uma faixa deles que, obrigatoriamente, a propriedade dela é da União, né? É do Brasil. E aí se paga imposto pela utilização dessa área. Então você tem o direito a utilizar essa área, você comprou aquele loteamento ali, tem o direito a utilizar, mas você tem que pagar para a União, porque essa área é da União, na verdade. Você tem o direito só de utilizar ela ali por conta de como você tá. O que acontece? Com essa leitura de que há um pedaço desse lote que ele é público, né, sendo utilizado por um particular, fica muito fácil conseguir executar uma questão que é constitucional brasileira de que você não pode fechar os acessos às praias. As praias são públicas. Então, quando se fala, né, na privatização das praias, não se fala de que a praia será privatizada no sentido de que você será proibido de transitar na praia. A privatização ela se dará de uma forma mais grosseira ainda. Ela se dará porque você não terá acesso à praia, entendeu? E essa forma já acontece, tá? Quem aqui é do Nordeste já viu muito isso. Já viu muito empreendimento em zona de preservação ambiental em que o empreendimento bloqueia todo o acesso à praia. E aí leva anos com uma briga judicial quando consegue que o empreendimento abra. Por exemplo, não existe nenhuma regra que obrigue que aquela entrada privilegiada do empreendimento seja a entrada pública, por exemplo, sabe? É uma coisa muito óbvia. Ué, se o empreendimento tem uma entrada que ela é maravilhosa, que ela é a boa que dá acesso para a praia, por que essa não é a pública, né? Por que a pública é um caminhozinho apartado a 2, 3 quilômetros do empreendimento, entendeu? Então, na prática, gente, deixa eu deixar isso bem claro. Na prática, no Brasil, as praias hoje já são privatizadas de uma forma ilegal, tá? E esse projeto, ele facilitaria isso. Porque se esse terreno agora passa a ser 100% privado, olha a dificuldade com que é para alegar que a utilização dessa área está de forma incorreta, entendeu? Quando você tem uma parte do terreno que é da União, fica muito mais fácil juridicamente, né? E numa discussão aí você dizer que a pessoa, na má fé, né, fechou a área, não deixou o público acessar a praia e coisa do tipo, sabe? Então, são questões assim, muito sutis, muito suaves dentro do ordenamento jurídico brasileiro, mas que, obviamente, aqueles que estão defendendo acabar com essa área que seria da União, sabem o efeito prático que isso vai dar, entendeu? É isso que eles querem. Tá privatizando a praia de verdade? Não tá. Só que tá privatizando de uma maneira que será privatizado no final das contas. Eles são muito safo nisso. Eles são muito safo de conseguir atingir o objetivo deles de uma maneira que contorne o problema. Por isso que todo mundo que tá contra tá falando que será privatizado a praia, tá? Porque, de fato, é o que irá ocorrer, entendeu? E aí, né, voltando pra treta Neymar, Luana Piovani, o que a Luana Piovani fez foi apontar o dedo mesmo, apontar, você vai ser beneficiado por isso e você se cala nesse assunto, entendeu? Nos assuntos que são interessantes para a população brasileira, você se cala. Neymar é parça do Bolsonaro, é parça dos filhos do Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é uma das pessoas dentro do Senado que está totalmente favorável ao projeto, entendeu? Então, assim, essas coisas andam muito de mãos dadas. E, né, nem preciso dizer aí o capacitismo e a misoginia, né, com que ele usou para atacar a Luana, né? Mas a ideia aqui, gente, é puxar esse assunto de que muito projeto que acontece e a direita vai se defender sempre dessa maneira. Não, mas esse é um projeto que ele não privatiza a praia. A gente tem que tomar sempre esse cuidado. Peraí, o projeto ele não precisa dizer que ele privatiza a praia, as praias do Brasil. A forma como isso vai ser implementado privatiza as praias do Brasil, entendeu? Então você não precisa falar num projeto de lei que agora as praias poderão ser cercadas, poderá ser cobrado pelo acesso às praias, tá? Você não precisa pôr isso num projeto de lei. Basta você fazer um projeto de lei, né, como essa PEC, né, que é uma emenda à Constituição, em que você esconde isso. Eu faço isso antes da praia. Eu privatizo antes, naquela faixa de orla que ainda não é necessariamente a praia. Eles são muito bons de fazer isso, né? Eles vão fazer isso, eles vão discursar isso
vai ter muito tio do Zap que vai falar isso. Ah, mas olha aqui no mapa, ó. Olha aqui no mapa que o jornal divulgou. Aonde que fica essa área? Não tem privatização aqui. Tem. Mais uma vez, tem. Não é da forma como esse seu tio tá imaginando que seria, mas o será. Porque aí o empreendimento vai acontecer, o empreendimento vai bloquear todo o acesso, né, às praias. Uma das poucas coisas nesse país que teoricamente a gente tem direito, que é o acesso, né, a lagos, rios, praias. A gente sabe que de fato a gente não tem, tá? Quantos aqui não conhecem condomínios fechados que tem lagos e você não pode acessar, se você for cidadão normal, né? Se você não morar no condomínio, você não pode acessar, mas a nossa legislação deveria te permitir. A mesma coisa as praias. Só que esse projeto vai facilitar. Esse projeto vai deixar cada vez mais, né, que aqueles que tenham muito dinheiro nesse país, né, privatizem e tenham, né, esse seu espacinho, né, totalmente privado, apartado da sociedade brasileira. Boa noite, estou passando férias em Ilhabela e praias têm acessos péssimos com a PEC, adeus acesso. Gilberto, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. O acesso, né, dessas que contornam esses resorts e coisas do tipo, já é horroroso. Com a PEC acabou, entendeu? Acabou. Você que se vire. Porque essa área aqui é privada, entendeu? Você que se vire. Bom, xibom, xibom, bombom, exatamente. As meninas nunca estiveram tão certas, né? É o famoso temos o direito de ir e vir, máquina, contanto que eu tenha dinheiro pro pedágio. Essa questão do pedágio, inclusive, eu acho que teve um julgado, inclusive, eu não sei se é STJ ou STF, antigaço, tá? Que ele fala que o pedágio não interfere no direito de ir e vir. É mole? A gente tem jurisprudência dizendo que dentro da nossa gracinha, né, da nossa sociedade graciosa aqui, ele não impede o direito de ir e vir, tá, constitucional. Por isso que, né, que a Constituição aí ela tem seus limites e seus limites aí, né, bem quando esbarra no capitalismo, né, o limite será o retirado nosso, né, não o do capitalismo. Mas eu acho que era isso, gente, que eu queria falar da Luana e do Neymar. Lembre-se, privatização é horrorosa, tá? De qualquer coisa. Não privatize absolutamente nada. E praia muito menos, tá? Praia é patrimônio brasileiro. Vamos falar de que quando é pra colher os lucros, eles sempre são privados, mas as perdas sempre são socializadas? Como no Brasil isso funciona maravilhosamente bem, vamos falar então do Aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre, que, né, foi bastante danificado, destruído pela inundação. Ele só deve reabrir no Natal, diz o governo. Mas a coisa que mais chama atenção nisso daqui, gente, é que... Cadê? Ó, durante a avaliação foi constatado que será necessário reparar a rede elétrica e realizar reformas na pista, que sofreu danos. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o asfalto da pista está esfarelando. Aí tem uma foto aqui para ilustrar. Algumas áreas ainda estão alagadas no aeroporto. Arrozeiros locais ajudaram na drenagem, usando bombas de irrigação para remover grande parte da água acumulada. No entanto, os danos persistem, exigindo um investimento significativo em limpeza e reforma. Olha aí, hein? Investimento significativo em limpeza e reforma. Apoio financeiro, tá? Apoio, com muitas aspas aqui, viu, chat? O ministro de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, anunciou que a Fraport, concessionária responsável pelo aeroporto, receberá financiamento para cobrir os serviços de reparo que não estavam na previsão no contrato de concessão. Por que eu quis trazer isso para vocês, gente? Porque é o maravilhoso mundo da privatização, das concessões daquilo que é público para o privado. Toda vez que acontece algum problema, toda vez que há dano na estrutura que foi concessionada, quem tem que reparar, quem tem que investir nisso é o público. Não existe risco para o privado nessas operações. A concessionária do aeroporto não fez um seguro para bancar o processo de destruição aí. Mesmo que de repente num processo para alavancar, né, a reconstrução do aeroporto precisasse movimentar de repente o governo, mas que isso fosse indenizado para o governo depois, não tem isso, entendeu? Ela que é responsável pela manutenção daquele espaço não zelou por aquilo.
E aí, obviamente, ela vai se esconder na questão de desastre natural para se esconder dessa responsabilidade. E vai lá, né, o público a pagar pelo conserto de algo que foi concessionado para ela. Quem deveria zelar, quem deveria garantir aquilo era a concessionária. Toda vez é assim. Toda vez que se tem algo que em algum momento ele foi público e ele passa para a mão do particular, ele passa para a mão do privado, né, nesse processo de concessão, a gente sabe, os lucros ficarão para o privado e todos os problemas que surgirem, né, serão socializados. O custo do reparo disso vai para a sociedade. Mesmo naquilo, né, que é privado, caso de Mariana, caso, né, de Brumadinho, caso de Maceió, os custos estão sendo socializados, tá? O valor de qualquer indenização ele é irrisório, perto do dano que foi causado, e o dano que fica para a sociedade ele é permanente, né? Ele vai ficar para sempre. O dano naquelas comunidades é para sempre. O dano na vida das pessoas é para sempre e o dinheiro não recompra aquilo e nem aquela casa, aquelas comunidades vão ser reconstruídas. Então eu quis trazer esse assunto do aeroporto porque é sempre assim. As estradas que foram concessionadas no Rio Grande do Sul e foram afetadas pelas chuvas, muito provavelmente quem vai reconstruir? O Estado, entendeu? Com o dinheiro público. A concessionária que tinha obrigação, né, de zelar por aquilo, de garantir que aquilo tava, né, tinha um seguro para aquilo, enfim, alguma forma, né, de administrar aquilo, não fez, não faria e não fará, tá? Isso é tranquilo. Aqui no estado de São Paulo, mesma coisa, tá? A concessionária deixa o asfalto torar, tá? Torar mesmo. E aí quem reconstrói é sempre o Estado. Sempre o Estado. Eles fazem aquela manutenção mínima possível para chegar num momento que, ó, tá fora do nosso contrato de concessão aqui, tá? Isso daqui é o Estado que tem que resolver. Esse estado deplorável do asfalto é a pica de vocês. E sempre funciona. Sempre vem o Estado, né, salvar. E não é que é salvar, vamos lá, vamos ser justos aqui. Vivemos numa sociedade capitalista. O Estado, né, dentro do Brasil, ele é um Estado burguês. Né, um estado em que a gente tensiona, obviamente, a gente, classe trabalhadora, a gente disputa ele também, tá? A gente tem nossas disputas, a gente às vezes consegue algumas migalhas, né? Eu não tô falando pra gente jogar fora e achar que, ó, meu Deus, o Estado brasileiro, vamos jogar fora ele como um todo, não. Tem pautas que a gente tem que defender eles e tem pauta que a gente tem que apontar o dedo e mostrar que esse Estado defende os interesses da burguesia, né? A gente não tá falando, né, de um SUS aqui, a gente não tá falando de uma educação pública, né? A gente tá falando justamente desses processos da entrega do que é público para o particular e de que isso é feito da melhor maneira possível, né? Eles ficam com os lucros, qualquer problema é o Estado que tem que correr, é o Estado que tem que resolver, é o Estado que tem que entrar com o dinheiro e corrigir esses problemas. As ferrovias brasileiras, gente, elas são concessões também. Quem aqui tem ferrovia cortada que corta pela cidade, sabe o estado deplorável que estão a maior parte das ferrovias que foram privatizadas e concessionadas aí, tá? Então, gente, isso era o que a gente cantava sempre e a gente tem que lembrar sempre. Privatização só é bom pro capital. Privatização só é bom pro grande empresário, para aquele grande burguês que vai ganhar muito dinheiro com o processo de privatização e que no menor problema que acontecer, ele vai correr pro Estado. Ele vai correr pro Estado e falar, agora vocês têm que resolver meu problema. Ele vai ter todo um arcabouço legal ali para se esconder disso. Então, não tenham dúvidas. Nesse problema do aeroporto lá de Porto Alegre, o juridiquês burguês vai proteger a concessionária. Vocês não tenham dúvidas. O contrato de concessão, ele vai dar margem para que todo esse prejuízo fique no público, tá? Todo contrato de concessão é vergonhoso, tá? Ele é vergonhoso. Daria para ser resumido em uma linha, tá? Os lucros são de vocês, o prejuízo é nosso, da sociedade, tá? Todos eles, sem exceção. Mas sem exceção mesmo. Eu queria que alguém me mostrasse um contrato de concessão em que não é isso que está escrito no contrato de concessão, tá? Eu já li vários. Em todos eles, esse resumo é gritante nos contratos de concessão. Lucros privados, bons lucros privados, garantia de correção pela inflação, garantia acima da inflação se todo e qualquer insumo utilizado no processo de concessão tiver um aumento maior do que a inflação, garantia da margem de lucro nas concessões,
Tudo isso tá em contrato, tá? Da concessão. Tudo, sem exceção, tá? Então é muito bonitinho mesmo. Não tem coisa melhor do que pegar algo que é praticamente um monopólio, né? O aeroporto da cidade de Porto Alegre é praticamente um monopólio, né? E ainda ter um contrato desses, né? Em que tudo dentro dele é favorável a quem pegou ele, né? A gente sabe como funciona isso no capitalismo, né, minha gente? A gente sabe quem sai perdendo, a gente sabe quem sai ganhando e muito aí, né? A Fraport, concessionária do aeroporto de Porto Alegre aí, né? Tá mais do que feliz de não ter que tirar um puto do bolso pra consertar o aeroporto aí, ou tirar muito pouco, né? Vamos ser bem sinceros aí. YouTube, não sei se isso vai gerar corte ou não, eu queria conversar aqui com o pessoal da live, mas curta, comenta, compartilha, né? Saiba, não existe privatização boa. A gente está entrando num momento de privatização de toda a parte administrativa da educação, de toda a parte de confecção do material didático de vários estados do Brasil. Isso não é bom. Isso só é bom para quem vencer isso. E vencer com muitas aspas, tá? Porque vocês acham de verdade que esses processos licitatórios têm uma concorrência, têm um vencedor, né? Fica a pergunta aí, né? Fica bastante essa pergunta. Curta, comenta, compartilha. Tchau, tchau. Até um próximo corte.